dia 4 de setembro, 2 horas da tarde, né, com uns minutinhos de tolerância. Espero que estejam todos bem. E aí, relembrando a metodologia do curso, eu disponibilizei diversos vídeos no YouTube referente aos slides da aula 2, cujo tema é energia solar fotovoltaica, né? Então, lá naqueles vídeos eu discuti os conceitos básicos, possíveis aplicações, discutir um pouco sobre o mercado, um pouco da história das células solares, eficiência, falamos um pouco também dos benefícios da energia solar fotovoltaica e, por fim, um pouco de legislação brasileira e outros países também, e de outros países. Bom, então, eu espero que vocês tenham assistido essas aulas e relembrando a metodologia do nosso curso, que em todas as aulas, eu dependo que vocês tenham assistido o conteúdo, porque a gente vai iniciar salas de bate-papo, de discussão aqui entre vocês, e os temas, os tópicos para discussão são esses que estão listados aqui. Então, na verdade, tem ainda um resquício da aula passada, né? Aqui tem ainda da aula 1, panorama energético, um pouco da discussão que ficou faltando. Vocês em salas de apoio agora, boa discussão para vocês, viu? Bom, gente, então eu estava falando no mudo aqui para variar, né? Espero que tenha sido legal lá e frutíferas as discussões. E a primeira pergunta é: discuta sobre a abundância de energia solar no mundo. Qual é o potencial energético da energia solar em um ano comparado com o atual consumo energético mundial? Então eu vou abrir aqui os slides da aula 1, que vocês tiveram acesso tanto na minha página para fazer download, quanto no vídeo do YouTube. E aí eu vou diretamente aqui para o slide que discute sobre isso, que é um dos últimos slides. Então, aqui as formas de aproveitamento da energia solar. Gente, quem tiver qualquer coisa para comentar, pode escrever aqui no chat. Eu vou levar em consideração isso na discussão de vocês. Estou percebendo aí que o pessoal está comentando que também, dessa vez, ficou limitado em 75 e talvez tenha o pessoal querendo entrar, né? Eu vou tentar transmitir a sessão aqui ao mesmo tempo, tá? Mas, enquanto isso, eu vou deixar esse slide aqui na tela e vou falando. Bom, aqui tem um mapa. Vocês podem perceber, nesse mapa, né, eu coloquei aí algumas informações do lado direito. A primeira é a irradiância solar, que é uma unidade, né, de potência por área. Então, a irradiância solar que chega na superfície da Terra, em média, é claro que isso varia, tá? Por região, por questões de latitude, principalmente, mas em média 1.000 watts por metro quadrado. Ou seja, quando a gente olha lá a demanda de energia, por exemplo, no ano de 2017, se não me engano, que eu peguei essa informação, de 163 terawatt-hora. Então, lembrando que energia é potência vezes tempo. Então, quando a gente olha essa unidade, terawatt-hora, terawatt é uma unidade de potência e hora, obviamente, é uma unidade de tempo, né? Então, a gente consegue perceber que em uma hora, o ser humano, né, a população mundial, gasta 163 terawatt-hora. Muito bem. A energia solar em 1 metro quadrado em uma hora, já que eu tenho 1.000 watts por metro quadrado, basta eu multiplicar pela área, que é 1 metro quadrado, e uma hora, que é o tempo. Então, em uma hora, em 1 metro quadrado, eu tenho 1 kWh de energia que a Terra poderia aproveitar. Bom, só que a área superficial da Terra é essa que está aí embaixo, ó. 5,1 vezes 10 é 14 metros quadrados, né? É muita coisa. Então, quando a gente multiplica essa área, né, pela irradiância solar, a gente vai chegar na informação de que eu tenho muito mais energia do que eu preciso para abastecer a população mundial em um ano. E aí, então, estimando a área necessária ou o tempo necessário, então, se eu fosse, por exemplo, usar toda a energia solar que eu posso na área da superfície da Terra inteira,
eu precisaria apenas de captar essa energia por 20 minutos para abastecer toda a população por um ano. Ou eu precisaria, durante o ano todo, de 19 mil quilômetros quadrados de área para abastecer a população toda. E essa área é correspondente a esse quadrado vermelhinho que tem aqui no mapa. Tá? Então, a gente percebe que é muita energia, né, solar disponível em comparação com o que a gente precisa. Tá? Mais uma vez, se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma discussão, pode ficar à vontade, entrar aí no chat, pode entrar aí também com voz, que não tem problema. Ô, Daniel. Bom, a segunda... Oi, diga, Denis. Oi. Nessas estimativas aí, você supõe que a gente conseguiria captar toda a energia solar nessa área ou por esse tempo, né? Seria uma eficiência de 100%, né? Isso, exatamente. Então, É o só que para a já gente torna a ter noção, estimativa... só para a gente ter noção da abundância, né? Por enquanto. Tá, tudo bem. É claro que se a gente, por exemplo, tiver um sistema que capte a energia solar com uma eficiência de 10% só, por exemplo, bastaria eu multiplicar esse resultado aí por 10, né? Porque 10%. Sim, claro. Tá? E assim sucessivamente, claro. Daniel? Sim, Rubem. Acompanhando a observação do Denis, é claro, temos que observar o rendimento do equipamento, né? Se uma situação dessa de 10%, ainda teríamos uma situação muito boa, porque se for distribuído pelos países a geração e pelos continentes a geração, conseguiria, mesmo com 10%, que é um rendimento baixo, já seria uma capacidade de geração bem grande. Exatamente. Aqui eu não estou levando em consideração diversas questões, tá? A gente não está falando ainda de fotovoltaico. A gente está falando ainda de abundância solar. A questão do fotovoltaico vai entrar depois e a gente pode começar a fazer estimativas. Você comentou sobre espalhar, né? Porque, obviamente, colocar todos os coletores solares numa região do planeta para distribuir essa energia é algo que é muito difícil e que levaria a muitas perdas, com certeza, né? Então, a gente não está levando em conta ainda essas questões, tá? O pessoal está falando que não estão conseguindo entrar, e aí é o mesmo problema da aula anterior. Quando eu abrir a próxima turma, eu vou tentar resolver esse problema aí. Quando eu abrir a próxima sala de discussão, eu vou tentar resolver esse problema em off, tá? Muito bem, então, seguindo para a segunda pergunta que eu deixei para vocês lá na tela foi a seguinte. Compare a abundância de energia solar no Brasil com a da Alemanha, país com o maior número de instalação per capita do mundo. Bom, e aí, então tem esse slide onde a gente tem a distribuição de irradiância solar, né? Na verdade, irradiação, que é energia por metro quadrado. Irradiância é potência por metro quadrado. Então, aqui, ó, quilowatt-hora por metro quadrado. Aqui a gente vê escala de cores, né? Quanto mais próximo do vermelhinho, mais irradiância tem. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, Brasil com um potencial energético, né, de radiação solar, atingindo quase o máximo, né? Aqui no interior do Nordeste, ali na Bahia e tudo mais, no interior da Bahia, desculpa, no Nordeste, no interior da Bahia especificamente, o lugar com maior irradiação solar no Brasil, chegando ali da casa dos 6,5 a 7 kWh por metro quadrado. Quando a gente olha na Alemanha, que é este país que está aqui, né, a gente vê que ele está todo verdinho, azul ou amarelo, né? Então, a faixa de radiação estaria aqui da casa dos 3,5 a 4,5 kWh por metro quadrado. Então, a gente percebe que a gente tem mais de 50% de radiação, né, de energia solar a mais no Brasil do que na Alemanha, e a Alemanha é o país que mais aproveita a energia solar na forma de fotovoltaica no mundo. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então, vamos avançar aqui. A próxima pergunta é a seguinte. Discuta as formas de aproveitamento de energia solar. Todas elas dependem do aquecimento dos materiais? Quais delas se beneficiam do aquecimento? Então, essa é uma pergunta que eu coloquei porque muitas pessoas têm
essa dúvida e confundem achando que para a energia fotovoltaica é necessário que o material esquente, como se fosse uma troca térmica entre o sol e o material do dispositivo. E, na verdade, isso não é necessário, tá? O que acontece... Bom, primeiro vamos discutir as 4 formas, né? Tem a energia solar térmica, que está representada nesse lado esquerdo aí, né? Por um coletor solar, um boiler em cima de um telhado. Essa forma de conversão, basicamente, é justamente a conversão de energia térmica, né, energia solar em energia térmica. Então, esses coletores basicamente vão esquentar, para esquentar a água que está passando por eles, né, um fluxo de água, e essa água fica armazenada num boiler. Geralmente, isso aqui é usado para aquecimento, né, de água para casa, para piscina em clubes, ou em hotel, seja lá o que for. Geralmente usa esse tipo de sistema que está aqui. O que está aqui na figura da direita é a energia solar fotovoltaica. Nesse tipo de conversão, a energia solar é convertida diretamente em energia elétrica, sem nenhum processo intermediário de esquentar algum material ou algo do tipo. É claro que, consequentemente, os módulos esquentam, mas isso é uma consequência, depois nós vamos discutir, isso traz perda para a energia fotovoltaica, tá? Depois tem outras 2 formas de aproveitamento da energia solar, que é a heliotérmica, ou energia solar concentrada. Essa figura da esquerda está representando, né? Então, ela é feita da seguinte forma. Numa grande área, você espalha esses coletores, que seriam esses materiais que estão aqui embaixo, esses grandes equipamentos, que são espelhos, geralmente, e direcionam, concentram a energia solar numa torre, que geralmente tem um fluido ou um sólido. E esse material vai absorver essa energia e vai ser transformado em energia térmica. Isso aqui, eventualmente, vai passar esse calor vai ser trocado com água numa outra estação para que essa água vire vapor, e aquele processo natural que acontece, por exemplo, numa usina termoelétrica vai acontecer, né? O vapor vai gerar uma turbina que vai gerar energia elétrica. E, por fim, a energia solar termofotovoltaica, ela tenta aproveitar as 2 componentes, né, tanto a componente térmica quanto a componente fotônica, o fluxo de fótons que chega do Sol, né, para gerar energia elétrica e também calor, né? Então, a conversão, vamos dizer assim, é uma forma híbrida de conversão, as 2 estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Algum comentário, alguma pergunta? Aos colegas que estão aí, sabem dos outros colegas que estão esperando para entrar, peçam para eles terem um pouquinho de paciência, já que eles chegaram atrasados, né? Eu daqui a pouco vou tentar resolver esse problema, tá? Bom, eu tenho ali algumas questões no chat. O Gabriel pergunta: se o aquecimento dos módulos prejudica a geração de energia, por que não fazem os módulos da cor branca para diminuir a absorção do calor? Bom, Gabriel, essa pergunta é interessante, e aí a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que você tem a perda, porque os raios solares estão entrando e, de alguma forma, estão esquentando o material, você não quer que os raios solares deixem de entrar. Na verdade, quanto mais raio solar chegando, mais fótons. E aí, quem não sabe o que é fóton, basicamente, quando eu falo fóton, gente, estou falando de luz, da energia da luz. A luz hoje é entendida, né, como pequenos pacotes de energia, esses pacotes são chamados fótons, tá? Então, se eu colocar a superfície branca, eu não vou deixar nenhum fóton entrar. Então, quer dizer, tem que ter um compromisso entre essas 2 questões, tá? Se não ficou claro, depois vocês podem perguntar de novo, Gabriel. Wagner pergunta... Qual o tipo de sal que é colocado nessa torre para poder circular? E quando esfria, esse sal não endurece, passa a ficar no estado sólido, depois para poder circular novamente, não tem algum problema? Por favor. Oi, obrigado, Antônio Carlos, pela pergunta. Eu vou ser sincero que eu não sei exatamente que sal é esse, eu posso até correr atrás dessa informação, mas sim, por exemplo, à noite, quando não tem energia solar, esse tipo de geração aí, ela para de gerar, né? Então, assim como a fotovoltaica só gera de manhã,
esse tipo de usina só vai gerar também de manhã, e imagino que o sal que ali exista, obviamente vai perdendo calor com o tempo e vai voltar a endurecer, mas sem problema, porque no dia seguinte vai haver novamente energia suficiente para o processo de fusão desse material. Bom, Wagner pergunta, essa forma de energia híbrida é mais eficiente do que uma energia apenas fotovoltaica? E o recurso econômico necessário é superior também para que seja possível essa energia híbrida? Bom, Wagner, a energia termofotovoltaica ela ainda não foi completamente... Bom, ela está sendo desenvolvida em laboratório, a eficiência geralmente ainda é bem baixa, tá? E sim, como é uma fonte híbrida ali, você tem que fazer dois estágios, assim como está na tela, né? Você tem que ter um absorvedor fotovoltaico e acoplado a ele um absorvedor térmico. E aí, obviamente, tem toda uma pesquisa de que materiais são mais eficientes e melhores para fazer isso. Então, é um tipo de energia que está numa fase de pesquisa, mas, assim como a fotovoltaica, tem a tendência de ser desenvolvida nos próximos anos, tá? O José Rinaldo perguntou se a energia solar heliotérmica não é comum no Brasil. É verdade, eu desconheço a existência de usinas como essas aí de grande porte no Brasil, tá? De pequeno porte, eu também nunca ouvi falar, mas talvez seja mais fácil disso acontecer. Mas essas de grande porte, esses projetos grandes eu desconheço no Brasil. A Samantha pergunta, qual seria a solução para equilibrar a perda de energia sem alterar a quantidade de raios solares absorvidos? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu não queria entrar muito na discussão do porquê que o aumento da temperatura prejudica o fotovoltaico, porque nós vamos falar sobre isso com muito cuidado quando a gente falar sobre células fotovoltaicas, tá? Então, assim, eu não vou me furtar completamente da discussão, mas eu não vou explicar tudo aqui agora, porque eu vou explicar com muito detalhe depois, vai ficar mais fácil de entender sabendo a física do material, tá? Mas, de uma forma geral, se o módulo fosse 100% eficiente, isso não é possível, obviamente, por questões termodinâmicas, mas supondo que ele fosse 100% eficiente, toda a radiação solar que chegasse nele ia ser simplesmente convertida em energia elétrica. Você não ia ter sobreaquecimento desse material, tá? Então, isso tem a ver com a conversão fotovoltaica dentro do dispositivo. Então, contrabalancear essa perda tem a ver com aproveitar melhor os fótons através de transições eletrônicas dentro dos materiais, tá? Muito bem. Então, o Marcelo está contribuindo ali, né, falando que coloca um sistema de aquecimento nas tubulações ali dessa heliotérmica para que o sal ele não endureça completamente para dificultar depois o processo. Bom, gente, podem continuar escrevendo as dúvidas, depois a gente acolhe elas tudo num perguntão só. Eu vou correr um pouco aqui para a gente abrir a segunda sala de discussões para a gente entrar finalmente, então, na discussão da aula 2, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui com o resquício da aula 1, que levou quase metade do nosso tempo aqui dessa aula. Bom, então, a aula 2 foi sobre a energia solar fotovoltaica, e aí entrando especificamente na geração fotovoltaica. Aí está o bloco 1 de perguntas, são 6 perguntas. Pode parecer muito, gente, mas essas 4 últimas perguntas aqui, elas são praticamente seguidas. A discussão, imagino que seja mais rápida, e se baseiam nessa figura que está aqui, tá? Bom, então, eu vou dividir vocês em grupos novamente. E vocês vão seguir para as salas de discussão. Boa discussão a todos. Eu vou deixar 15 minutos, tá? Então, é isso. Até mais. Um abraço. Voltando. Muito bem. Vamos, então, entrar na discussão desse conjunto de perguntas. Só para saber rapidamente, deu tempo de discutir tudo? Como é que está esse tempo aí de 15 minutos? Deu tempo sim, professor. Deu tempo para começar. Que bom. Deu bastante tempo aqui.
E, assim, antes de entrar, como é que tá indo, gente? Vocês estão gostando? Tá bom? Ou, enfim, dá uma opinião aí, porque só para eu ter um feedback para as próximas aulas. É bem interessante, professor. Bem Tá muito interessante bom, aí. sim. A metodologia é muito boa, professor. Ah, que bom. Legal. Bom, então o pessoal comentou, lembrando para desligar os microfones aí enquanto não estiverem falando, o pessoal comentou que tiveram dúvidas na sala, e aí podem escrever no chat ou então entrar com o microfone também, não me incomodo não, é só a gente fazer isso de uma forma ordenada. Bom, eu vou começar a discutir aqui e depois a gente lê as perguntas que estão ali. Então, vou começar com a questão 1. Um conjunto de módulos fotovoltaicos com potência apropriada pode ligar diretamente uma geladeira e uma lâmpada e um computador. Muito bem, então, com essa pergunta, na verdade, eu queria discutir a forma de geração da energia fotovoltaica, que é na forma de corrente contínua, tá, gente? Então, aqui eu vou colocar os slides da aula 2. Vou lá para os primeiros slides. Então, aqui está no primeiro slide de conteúdo, né, mostrando que a energia solar entra no módulo, né, e é convertida em corrente e tensão, né, o que, obviamente, no final dá potência. Mas essa corrente é na forma de corrente contínua, né? Então, se eu tentar pegar um conjunto de módulos fotovoltaicos, né, obviamente, um módulo fotovoltaico não vai ter potência suficiente para abastecer uma geladeira. Muito provavelmente não com os módulos que a gente tem hoje em dia. Mas, mesmo que você tenha um conjunto de módulos fotovoltaicos, uma geladeira a gente sabe que funciona em corrente alternada, principalmente por ter um motor, né? Claro que existem motores de corrente contínua, né? E se existirem geladeiras com esses motores, enfim, compressores, né? Vai funcionar. Mas o que eu queria dizer aqui é que diretamente você não pode ligar um conjunto de módulos na geladeira e ela funcionar, tá? A ideia aqui a justificativa é porque a corrente contínua tem que ser transformada ainda em corrente alternada, e isso geralmente é feito no inversor antes de ligar a geladeira. E aí eu perguntei especificamente da lâmpada e do computador, porque a gente sabe que existem lâmpadas DC, né? Então, existem lâmpadas em corrente contínua, é possível comprar lâmpadas, e você pode abastecer diretamente essas lâmpadas com os painéis fotovoltaicos. Na verdade, o termo técnico, gente, mais correto é módulos, tá? Mas, enfim, o jargão da área já virou painel, não tem problema a gente falar assim. Então, em princípio, lâmpadas DC podem ser ligados diretamente com um conjunto de módulos fotovoltaicos. Como fazer isso de uma forma eficiente e tudo mais, é outra história. Aqui a ideia ainda estamos discutindo sobre possibilidades, tá? E o computador também foi uma pergunta de propósito, porque a gente sabe que, por exemplo, dentro do computador existe uma fonte, né? Até um nome ruim, né? Mas na verdade é um transformador de corrente alternada para corrente contínua dentro do computador, né? Então, se o computador do jeito que não dá para ligar com um conjunto de painéis fotovoltaicos. Mas se você fizer uma conversão, né, se você substituir essa fonte, talvez por um conversor DC-DC, você consiga ligar o seu computador diretamente com painéis fotovoltaicos. Tudo bem? Algum comentário a fazer em relação a isso? Beleza. Então, já que ninguém tem nada para falar, deixa eu só ver se tem comentários. A bateria recebe CC ou passa pelo inversor? É uma discussão que a gente vai fazer aqui na próxima pergunta. Obrigado, vou incluir a sua pergunta na minha discussão. Depois o pessoal falando da metodologia, legal. A maioria do pessoal conversa por texto, né? E aí, bom, enfim, cada um faz do jeito que achar melhor. A bateria recebe CC, o Matheus falou. O Christian falou que eles iam fazer muito barulho se fosse motor DC, as geladeiras, né? Bom, sim. Mas, enfim, seria possível, né? Aqui está discutindo só a possibilidade. Legal. Então, a segunda pergunta é: um sistema fotovoltaico conectado à rede precisa de baterias? Quais são os riscos de ligar baterias nesse tipo de sistema?
Bom, então eu vou carregar novamente aquela apresentação para discutir sobre sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então, aqui no próximo slide, tem esse tipo de sistema, né? Bom, o sistema conectado à rede, como o nome diz, né, ele tem um gerador fotovoltaico, aqui está representado no telhado, tem a rede de distribuição elétrica, né, e, obviamente, ele está conectado a ela, por isso tem esse nome. Bom, os módulos fotovoltaicos geram corrente DC, né, corrente contínua, e ela segue para um inversor, gente. Esse equipamento que está aqui, ó, entra DC e sai do inversor AC. Tá? Desse inversor AC, você pode ligar diretamente aos dispositivos da sua casa. E o que é essa caixinha aqui, professor? Porque antes de ir para casa, está passando pela caixinha. Aqui é uma caixa de proteção, né? Uma caixa que contém fusíveis, que contém DPS, disjuntores e tudo mais. O mais comum, esse desenho aqui eu tirei da internet, né? Mas o mais comum é ter também um painel de proteção DC do lado de cá. Então, depois do painel de proteção, a distribuição vai para casa e a outra parcela vai para a rede, né? Então, não precisa de bateria, por quê? De dia, o gerador vai gerar energia suficiente, né? Bom, dependendo do projeto, suficiente para abastecer a casa, né? E à noite, que não tem sol e, obviamente, não tem geração fotovoltaica, quem vai abastecer a residência é a rede de distribuição elétrica. Tá? Então, por isso, não há necessidade de baterias. Tudo bem? Qual é o perigo de colocar baterias? Bom, no Brasil é proibido você fazer um sistema híbrido entre on-grid e off-grid. Tá? Como é que seria feito isso? Bom, você poderia, antes do seu inversor, colocar um sistema de baterias, e aí, respondendo a pergunta ali do Maicon, eu vou abrir aqui o outro slide do sistema off-grid. Está aqui, tá, gente? O gerador joga direto para as baterias. Aqui é só um controlador de carga para controlar essa corrente entre o painel, entre o conjunto de módulos e o banco de baterias, tá? Mas, enfim, ele só corta ou não corta a corrente, mas, basicamente, as baterias recebem diretamente a energia do gerador e da bateria você joga para o inversor. Bom, então, para eu colocar baterias lá no meu sistema on-grid, eu teria que fazer o quê? Teria que colocar um estágio de baterias antes do inversor, tá? É possível? É. No Brasil não é permitido. Por quê? Porque imagina, por exemplo, que a sua rede elétrica ela seja interrompida, né? Ou seja, né, pare de ter fornecimento. O que vai acontecer? Você vai ter um banco de baterias aqui ligados no inversor, que está ligado no relógio, que está ligado na rede, fornecendo energia elétrica. Então, por exemplo, quando um profissional de manutenção da rede elétrica fosse tentar corrigir o problema que deu a interrupção, ele ia tomar choque. A linha ia estar viva, né? A bateria ia estar fornecendo energia para a linha. Então, é por isso que no Brasil é proibido. Professor, mas não dá para colocar um sistema de proteção? Dá. Mas isso não foi regulamentado ainda e, por esse motivo, isso é proibido no Brasil. Bom, vamos ler perguntas aqui. Inversor e controlador de carga são a mesma coisa? A resposta é não, tá? Como eu falei, inversor converte a corrente contínua em uma corrente alternada. Como ele faz isso? Ele recebe a informação da rede e ele sincroniza essa corrente DC, transformando e sincroniza com a fase e frequência, tá? E amplitude, obviamente. Então, o inversor é isso. O controlador de carga é outro dispositivo que faz o controle da carga entre os módulos e as baterias. Ele, basicamente, quando a bateria está cheia, ele interrompe o fluxo, ou se o banco de baterias está muito quente, geralmente tem um termômetro aqui ligado nele, ele também interrompe, e por aí vai. Ele está aqui, na verdade, para tornar saudável o seu banco de baterias, tá?
Por qual razão esse sistema é proibido no Brasil, o sistema híbrido? Então, acabei de mencionar, né? Porque você vai ter baterias ligadas. Vamos voltar naquele slide lá. Você vai ter baterias ligadas no inversor e o teu inversor está ligado na rede. Então, se mais uma vez aqui explicando, se a sua rede cai, imagina que interrompeu aqui por algum motivo uma ventania, quebrou esse cabo, né? E aí vai vir um funcionário da rede elétrica tentar juntar esses dois cabos, grosseiramente falando, fazer manutenção. Quando ele encostar no cabo que está vindo da casa, essa linha vai estar viva, vai ter energia vindo das baterias ou até do próprio sistema fotovoltaico. Então, gente, é um perigo para o pessoal de manutenção da rede distribuidora, tá? O Eduardo perguntou se o sistema híbrido fosse permitido e se adequasse às normas de segurança, seria vantajoso em termos financeiros. Bom, uma coisa que acontece, Eduardo, é o seguinte: geralmente os sistemas off-grid são muito mais caros do que os on-grid, porque a bateria é uma parcela cara do sistema, tá? Bateria é muito caro. Então, respondendo assim, eu nunca fiz um cálculo mais específico para alguma região, ou levando em consideração a interrupção de energia e, com isso, interrupção, por exemplo, do trabalho de alguém, e aí levar em consideração quanto essa pessoa ganha por hora. Eu acho que tudo isso tinha que entrar no cálculo, tá? Mas, assim, grosseiramente falando, eu diria que não compensaria, porque bateria é uma coisa cara e tem que ser trocada com mais frequência. O Michael perguntou se corre o risco da rede sobrecarregar as baterias. Bom, é verdade, porque a própria rede abasteceria essas baterias dependendo de como você conecta. Na verdade, a ideia não seria a rede abastecer as baterias, mas o sistema fotovoltaico, né? Ele teria que ser feito de uma forma que você não tivesse retorno da rede para a bateria. Isso, na verdade, o inversor faz, né? O inversor corta o fluxo de energia no sentido contrário, tá? Então, geralmente você não tem essa alimentação da rede ou da sua residência para a bateria. As baterias são específicas, sim. Elas são baterias chamadas baterias estacionárias, não são baterias de carro, tá? Bateria estacionária, a diferença entre as duas é que a bateria estacionária ela aguenta uma descarga mais profunda do que a bateria convencional, a de carro. A bateria de carro, para quem já deixou, por exemplo, o rádio ligado a noite toda, já viu que ela rapidamente se esvai e, enfim, você descarrega e você tem que dar uma carga em algum lugar nela depois, né? Para ela voltar a funcionar. A questão toda é que essas baterias estacionárias elas aguentam descargas mais profundas, tá? E a vida útil, Leonardo, aí depende do uso, tá? Quanto menos profundas as descargas que você fizer na bateria, mais tempo de vida ela dura. Então, lá na minha página, se não me engano, tem uma referência para o manual de baterias dizendo o tempo de vida delas. Mas no sistema on-grid, o arranjo fotovoltaico também não está fornecendo energia para a rede e poderia provocar acidente? Aí o Eduardo respondeu que também pensou nessa pergunta do Antônio. Bom, na verdade, o que acontece, gente, é o seguinte. Essa é uma pergunta um pouco mais complicada. Em termos técnicos, eu não conheço muito bem o funcionamento dos inversores, mas pelo fato do inversor depender do sinal da rede para fazer a conversão, eu diria que não. E tem um dispositivo chamado anti-ilhamento nos inversores que tem esse sistema de proteção, tá? Ele corta a energia nesse sentido, né, da casa para a rede quando não tem sinal da rede, tá? Então, em princípio, ele desliga automaticamente, como o José Rinaldo ali ajudou a gente. Tá? Se não me engano, o nome desse sistema de proteção é o anti-ilhamento. Bom, vamos seguir aqui um pouco mais rápido, né? Vamos para as próximas perguntas, senão não vai ter tempo de a gente entrar nem no próximo bloco. Bom, eu acho que eu resolvi todas as questões ali, tá? Mas se eu não resolvi, gente, para não precisar rolar o chat todo para cima, me relembrem alguma pergunta específica aí. Tem o pessoal também da transmissão. O pessoal da transmissão, eu estou tentando aceitar aqui na sala os pedidos que estão chegando.
mas mais uma vez a sala ficou limitada a 75 e eu estou transmitindo a sessão. Depois me digam, todo mundo que estiver na transmissão, dá um alô ali só para eu saber quantos tem, por favor, tá? Bom, e aí as 4 perguntas seguintes têm a ver com o que é um arranjo, o que é uma série, o que é um módulo e o que é uma célula. Então eu vou colocar mais uma vez ali na tela essa figura. Então, gente, o sistema fotovoltaico, aqui eu vou só usar esse slide rapidinho. Um gerador fotovoltaico, ele é complexo, né? Ele é composto de várias ligações, conexões e tudo mais. E aí eu quero que vocês entendam os blocos de conexão, de funcionamento desse sistema, né? Então, a célula fotovoltaica ou célula solar, ela é a menor unidade de geração, né? Ela, na verdade, é o dispositivo que gera em si, né? Então, o efeito fotovoltaico vai acontecer aqui. Corrente e tensão saem de uma célula solar. Então, essa célula ela é colocada geralmente em série dentro de um módulo. Então, você tem uma conexão em série dessas células todas. Os módulos são colocados nas séries fotovoltaicas, ou strings, né? E as strings são ligadas, geralmente, em paralelo para formar os arranjos. Então, vamos aqui naquela figura que eu coloquei para vocês, que é essa que está aqui. Muito bem, então o pessoal da transmissão, em princípio, conseguiu entrar. Tem uns 4 ou 5 pessoas só lá fora. Bom, gente, então voltando aqui para o desenho. Esse envelope aqui, esse símbolo de envelope, ele representa um módulo fotovoltaico, tá? Ele representa um painel solar. Eles estão conectados em série, formando uma série fotovoltaica. Aqui eu representei 3 séries fotovoltaicas. Essas séries fotovoltaicas, elas vão ter uma corrente individual e uma tensão individual. A ideia é que se faça um sistema, balanceie um sistema, geralmente quem faz um projeto, para ter a mesma corrente e a mesma tensão. Depois isso vai ficar claro quando a gente for discutir os sistemas fotovoltaicos. Bom, mas supondo que alguma coisa aconteça e essas células não tenham a mesma corrente, essas séries não tenham a mesma corrente e a mesma tensão, o que vai acontecer? Por que, professor, elas não teriam a mesma corrente ou a mesma tensão? Por causa de um sombreamento, por exemplo, um defeito no módulo desse, ou algo do tipo. Bom, pela conexão em paralelo, as correntes se somam. Então, a corrente total é a soma das correntes. E a tensão total, se eu tiver aqui, a gente sabe que numa conexão em paralelo, a tensão é a mesma, né? Então, a tensão total vai ser dada pela menor tensão das séries que estão aqui. Professor, e a série que tiver com uma tensão maior? Essa é uma ótima pergunta, nós vamos discutir isso com bastante cuidado no final do curso, nos sistemas fotovoltaicos, mas já adiantando aqui, se você não tiver proteção de diodo de bloqueio, essas linhas, essas séries que têm uma tensão mais alta que as outras, elas passam a alimentar essas séries fotovoltaicas com tensão menor. E essa série passa a servir como carga. E aí você perde parcela da sua energia. Dentro de uma série também tem a possibilidade de ter perdas. Porque vamos supor que esse módulo esteja querendo gerar uma corrente maior do que esse. É claro que ele não vai gerar porque está na conexão em série, todas as correntes são iguais. Mas vamos supor que ele tenha potencial para isso. Bom, obviamente ele vai ficar restrito a uma corrente do menor módulo. Por quê? Porque numa conexão em série você não consegue gerar uma corrente maior do que a menor corrente. O que vai acontecer com essa energia extra? Vai esquentar aquele módulo. Depois a gente vai discutir isso com mais cuidado. Tenham paciência, mas se tiverem perguntas, podem fazer aí, gente. Por favor, tá? Eu vejo que tem pessoal digitando. Vamos dar mais uns 3 minutinhos de discussão sobre isso para a gente passar para as salas de apoio, tá?
Alguma coisa não ficou clara? Vitor, Daniel, por isso não é aconselhável utilizar módulos diferentes em um mesmo arranjo, certo? Isso, Vitor. Bom, na verdade, depende. Vamos supor que você tenha uma série que tenha 10 módulos iguais. E você tem uma outra série em que você não tem disponível na sua mão 10 módulos iguais. Mas se você, por exemplo, tiver, vamos supor, 15 módulos, sendo que 5 módulos desse representem, 6 módulos desse, por conta de corrente e tensão, representem um só, e você faça a conexão de forma correta, não tem problema. Mas, em linhas gerais, você tem razão. Você quer colocar módulos com a mesma característica e números iguais, por exemplo, 3 séries de 5 módulos, 10 séries de 2 módulos, 2 séries de 2 módulos, todos iguais, para você tentar garantir que as suas séries fotovoltaicas e o seu arranjo estejam balanceados, tá? Mas, como eu falei, se você souber fazer as conexões de engenharia lá corretamente, conexão entre módulos diferentes, para você equivaler a um módulo igual da linha superior, não tem problema nenhum, tá? José Arinaldo pergunta, então o sombreamento em um módulo, por exemplo, diminui a potência total no total do sistema de uma série de módulos? Sim. Isso é muito interessante, né? Porque, por exemplo, imagina essa série de cima aqui, fotovoltaica, ela está gerando uma corrente de 10 amperes. Cada módulo gera 10 amperes, bonitinho, a corrente total é 10 amperes, né? E vamos supor que um passarinho pousou nesse módulo que está aqui. Isso é muito comum, tá, gente? Um passarinho pousou no módulo ou pousou num fio de tensão do poste que fez sombreamento no seu módulo. E esse módulo agora, ao invés de 10 amperes, passa a gerar 8 amperes. Todos os outros módulos passam a gerar 8 amperes também, apesar de ter capacidade de gerar 10. Tá? Então, a resposta é sim, o sombreamento em um módulo prejudica a geração de todos os módulos, numa mesma série. O Vitor responde, obrigado, mas aí seria difícil equalizar os parâmetros de tensão e corrente, além do aumento no custo de manutenção e etc. No custo de manutenção. Sim, só estou falando que é possível, mas que não necessariamente é a melhor opção, tá? Muito bem, gente. Então, tendo resolvido todas as perguntas dessa série agora, vamos passar para a terceira fase, nosso terceiro slide lá de perguntas, de tópicos. O bloco 2 da aula de hoje. Esse eu vou deixar menos tempo, tá? Vou deixar 10 minutos só para a gente tentar dar tempo de discutir os outros dois. Vou atribuir vocês às salas agora. Tenham todos uma boa discussão. E se vocês souberem de colegas que estão na transmissão, peçam para eles se comunicarem comigo, por favor, para que eu tente resolver o problema deles. Então é isso, gente. Boa discussão para vocês lá. Um abraço. Confirmam? Estão aí? Beleza. Legal. Ok. Estou aqui, professor. Obrigado pela confirmação. Bom, então vamos agora para o próximo bloco de discussões, que é o bloco 2. E a primeira pergunta é, imagine que na região da sua residência haja muita interrupção no fornecimento de energia elétrica, de modo que impacte sua qualidade de vida. Você deseja instalar um sistema fotovoltaico. Sobre essa situação, responda. Qual é o sistema apropriado? Você poderia instalar um sistema híbrido? Discuta vantagens e desvantagens de instalar um sistema off-grid. Muito bem. Então, na verdade, eu até me antecipei um pouco, né, na outra discussão, porque eu falei um pouco já sobre isso, né? Então, assim, primeiro de tudo, como nós discutimos, na verdade, vamos começar discutindo pela letra C, a vantagem e desvantagem de ter um sistema off-grid e on-grid. Como eu já mencionei, bateria é um componente caro do sistema, né? Caro e com a vida útil baixa.
Então, uma grande desvantagem do sistema off-grid é esse, né? O custo é mais alto. Porém, obviamente, em locais em que você não tem a rede de distribuição elétrica disponível, obviamente compensa, né? E aí ter energia elétrica é um fator que traz muita qualidade de vida. Isso a gente discutiu na aula passada, né? Qualidade de vida, ou seja, aquele índice IDH, ele aumenta, em princípio, por conta do aumento da quantidade de energia elétrica disponível no local. Tá? Bom, então, dada essa condição, off-grid compensa. Agora, dada uma condição diferente, se você está numa região em que você tem a rede de distribuição disponível, então, em princípio, você pode instalar um sistema on-grid. Ah, professor, mas você acabou de falar que o sistema cai toda hora. Bom, então, como eu falei na discussão anterior, eu acho que tem que botar na balança. A sua qualidade de vida, por exemplo, se você trabalha home office, trabalho remoto, e você está perdendo dinheiro, ou enfim, perdendo qualidade de vida, e você tem condição de instalar um sistema off-grid, legal, é aconselhável, né? Agora, caso não, o mais aconselhável para um local que tem acesso à rede de distribuição é o on-grid, por todas as vantagens que eu já falei, né? Então, respondendo a letra A, qual é o sistema apropriado? On-grid. Você pode instalar o sistema híbrido? A resposta é não. No Brasil ainda não é permitido. Tá? Apesar de, tecnicamente, você poder colocar dispositivos de proteção que não permitam que a linha fique viva, mesmo com a interrupção do sistema de fornecimento, no Brasil não é permitido. Tá? Beleza. A Thalita está perguntando sobre o descarte da bateria. Thalita, eu vou pedir licença para deixar isso para a próxima rodada de discussão, que a gente vai falar sobre benefícios da energia fotovoltaica e uma das discussões é sobre geração de resíduos, tá? Segunda questão, enquanto vocês escrevem aí, né, as perguntas. Discuta aplicações para o sistema conectado à rede e para sistema autônomo. E aí, essa é bem legal, né, porque vou pegar aqui os slides, eu tenho figuras bem bonitinhas de aplicações finais desses sistemas, né? Vocês devem ter visto. E aí, no sistema on-grid, a gente tem aqui, por exemplo, locais com acesso à rede de distribuição elétrica, né? Então, telhados de residência, fachadas solares. Aqui no próprio telhado já existem telhas fotovoltaicas, né? E também a geração concentrada, né? Então, isso aqui geralmente é chamado de geração distribuída, onde a geração é gerada no próprio local do consumo, e aqui geração centralizada, onde a geração é feita num local só e depois distribuída para os consumidores, né? E aí isso, então, é a aplicação do on-grid. Do off-grid, são sistemas geralmente remotos, locais que não têm acesso à rede de distribuição elétrica, né, como esses dois slides estão aqui. Aplicações autônomas, como, por exemplo, carrinhos solares, barcos solares, e, obviamente, no espaço onde você não tem a Light ou uma distribuidora de energia entregando energia lá. Então, aqui tem um robozinho da NASA, se não me engano, essa missão chama Curiosity, e ele está aqui no solo de Marte. A gente vê os painéis, né, os módulos fotovoltaicos aqui. E a Estação Espacial Internacional também, ou seja, qualquer coisa que esteja no espaço geralmente faz uso de energia solar para o abastecimento de energia elétrica. Tá? Muito bem. Então, eu vou pegar algumas perguntas aqui. O descarte da bateria eu mencionei que a gente vai discutir daqui a pouco. Esse sistema on-grid não vai resolver o problema na falta à noite? Não, Thalita, o sistema on-grid resolve o problema de... A falta de energia, você diz interrupção do fornecimento. Isso é verdade. Se tem interrupção do fornecimento de energia elétrica, na verdade, mesmo de manhã, o seu sistema cai. Isso é curioso, né? Então, só para deixar bem claro, mesmo durante o dia, num sistema conectado à rede, se a rede de distribuição elétrica cair, for interrompida, o teu sistema fotovoltaico também cai. Isso é por proteção
da rede, dos funcionários da rede distribuidora, como a gente discutiu, tá? O pessoal não está me ouvindo aí? Ô, Daniel, Confirme. deu uma falha aí quando você foi responder a pergunta da Thalita e o seu som cortou. Tá, mas agora estão ouvindo, né? Sim, agora já voltou. Tá, Consegui então voltando reconectar. a discutir a questão da Thalita, ela perguntou sobre se o sistema on-grid também, então, no caso da interrupção de energia elétrica à noite, ele não abastece. E aí eu estava falando que no sistema on-grid, que não é esse que está na tela, né? No sistema on-grid, qualquer falha que tenha na rede, o teu inversor vai identificar e vai derrubar o seu sistema fotovoltaico. Então, mesmo de manhã, com o sol, você não tem energia fotovoltaica na sua casa. Isso por uma questão de proteção dos funcionários de manutenção da rede elétrica. Tá? A Thalita mencionou também num dia nublado, isso. O José pergunta se saberia se em países como a Alemanha o sistema híbrido é permitido. Não sei dizer, José. Infelizmente, se algum colega souber, que responda aí, por favor. A Thalita falou que curioso. Pois é, isso é engraçado, né? Mas, pessoal, vamos lá. Eu gostaria agora de passar para o terceiro bloco de perguntas, para dar tempo da gente discutir aqui, o último, pelo menos. E eu vou deixar menos tempo, tá? Vou deixar uns 8 minutos para que dê tempo de a gente fazer a discussão final na nossa sala principal. Então, vou fazer isso o mais rápido possível aqui agora. Vou dividir vocês. Vocês vão ter 8 minutos. Então, boa discussão para vocês lá, viu? Até mais. Muito bem, gente. Então, só rapidinho aqui. Deu para discutir? Porque foi pouquíssimo tempo, né? Eu acho que talvez não tenha dado para discutir tudo. A gente estava chegando no final, mas não chegamos a falar sobre muito da 2, não. Mas tudo bem. Só para assim, lembrar que, legal, alguns conseguiram, outros não. Só para lembrar que assim, esse não é o foco do curso, né? Essa parte inicial é para a gente entender o panorama da energia solar, um pouco do mercado, legislação. Como eu falei, esse não é um curso voltado muito propriamente para esses temas. Então, assim, por isso que eu estou passando rápido e não estou ficando também com muito remorso disso. E aí, quem tiver interesse numa discussão mais aprofundada, não me incomoda, pode mandar um e-mail, a gente pode conversar a respeito. E aí a gente vai discutindo essas coisas ao longo do tempo. E aí, uma das colegas de vocês, né, uma das cursistas, ela preparou um curso, ela fez um grupo de WhatsApp, a Beatriz Vargas Rocha, e eu vou divulgar aqui para vocês o link para vocês acessarem lá. Podem depois clicar aí no WhatsApp, ou colar no WhatsApp, eu não sei como tem que fazer isso, enfim. E aí, para a próxima aula, o pessoal que não conseguir entrar dentro das 75 vagas iniciais, eu vou propor que a gente, então, faça grupo de discussão paralela no WhatsApp. Eu acho que é uma boa saída para esse problema que a gente está enfrentando, né? Muito bem, então, rapidamente aqui, eu quero dar um recado para vocês, antes da gente entrar na discussão. Não vai dar muito tempo para discutir. Quem tiver que sair às 16 horas, não tem problema, tá? Vou fazer o download da lista final de presença às 16 horas. A gente tem aula, nossa próxima aula é sexta-feira que vem, porque segunda é feriado. Porém, na outra segunda-feira, que é dia 14, nós vamos ter o encontro sim, tá? Então, na próxima sexta, a gente vai discutir sobre recurso solar. E aí, vai ficar para a segunda-feira seguinte, que é dia 14 de setembro, as discussões da lista de exercícios número 1. Então, quem está fazendo a lista de exercício, e quem não começou a fazer, pode começar a fazer, ela está lá disponível na minha página de internet.
e a gente vai então resolver e discutir a lista 1 nessa segunda-feira, dia 14/9. E a gente acaba a primeira parte do curso, tá bom? Muito bem, gente. Então, eu vou mandar, Jorge, eu vou mandar um e-mail sim, pode deixar. Eu vou mandar um e-mail como aqueles e-mails gerais que eu estou enviando, eu vou mandar também, tá? Yannick, a aula da segunda é de 4 às 6. Depois vocês olhem lá no meu site para a gente entrar rapidinho aqui na discussão. E essa discussão é muito interessante, é uma pena ter que fazer ela correndo. Diversos mitos rondam a energia fotovoltaica. Sobre toda a vida dos sistemas fotovoltaicos. Aí eu estou falando desde o começo da produção deles, o uso deles e o descarte, responda. Letra A, o impacto da energia fotovoltaica na produção de resíduos poluentes. Bom, e aí, para quem viu as aulas, né, sabe que, na verdade, essas perguntas estão sempre associadas às aulas. E eu vou aqui tentar rapidamente abrir o slide. 24. Bom, geração de poluentes, eu vou colocar diretamente aqui no gráfico que discute a geração de resíduos gasosos, tá? Então, é importante a gente deixar bem claro aqui, né? O módulo primeiro ele é produzido na fábrica, na indústria, depois ele vai para o uso nos telhados, nas usinas, e depois ele é descartado. Durante o uso, ou seja, enquanto eles estão gerando energia elétrica, ele não gera qualquer resíduo poluente. Isso é muito importante deixar claro, tá? É claro que no descarte, você tem resíduos ali, inclusive resíduos tóxicos, materiais sólidos, que têm que ser descartados e vão fazer mal ao meio ambiente. E na produção desses módulos, você vai ter a geração de resíduo. Por quê? Porque esses módulos, para serem produzidos, precisam de energia elétrica nas fábricas, né? Também você vai ter o uso de materiais poluentes para, enfim, para manipular os materiais, né, fotovoltaicos. E então, todo o resíduo que é gerado ou é na produção ou no descarte. Falando na produção, então a gente está falando aqui geralmente da energia que é usada para gerar esses módulos fotovoltaicos, para produzir esses módulos fotovoltaicos. E aqui tem uma escala, né, que é uma escala muito usada nessa questão da geração de carbono, que é a quantidade de gramas de gás carbônico equivalente para cada quilowatt-hora gerado. Então, a gente vê aqui as diversas fontes. Então, tem aqui, né, eu nem sei o que significa esse lignite, mas, enfim, se alguém que souber me ajuda. Mas aqui a gente tem carvão, petróleo e gás natural como as fontes mais poluentes. O carvão, inclusive, gerando 1 quilo de gás carbônico para cada quilowatt-hora gerado. E depois vem as fontes renováveis. A hidrelétrica, quer dizer, nem todas aqui são renováveis, né? A hidrelétrica, que é a menor de todas, gera em torno de 10 gramas de gás carbônico equivalente, mais sustentável em termos de geração de resíduo. A nuclear também, a eólica e aqui vem a solar. Ó. Também está bem parada aqui, né? Então, em torno de 60 gramas de gás carbônico equivalente por quilowatt-hora. Tá? Então, o pessoal está falando que lignite é um tipo de carvão. Legal. Bom, então é isso em termos de resíduos, né? Em relação a resíduos poluentes gerados com descarte, eu também não sei muito sobre isso, eu posso indicar artigos sobre isso, depois para quem se interessar, pode me escrever, para quem se interessar nessa área de descarte de resíduos, tá? Mas aí essa primeira pergunta tem a ver com esse slide que está aqui. A segunda questão, qual é o impacto no uso de recursos naturais e energéticos? E aí a gente vai lembrar que, por exemplo, o sistema fotovoltaico, durante a operação, ele não usa muita água. Né? O consumo de água é baixo. Geralmente, tem até sistemas fotovoltaicos, geradores fotovoltaicos, em que você nem precisa, quer dizer, precisar limpar precisa, né? Porque você melhoraria a sua produção de energia. Mas se você não puder limpar, tem regiões que não tem problema, tá? Então, em princípio, você usa muito pouca água ou nenhuma água durante a operação. E é claro que durante a produção usa-se bastante água. Quer dizer, bastante entre aspas, né? Eu digo isso porque, enfim, eu trabalho na produção dessas células e eu sei que gasta alguma água, mas comparado a outras fontes, olha aqui, ó. Aqui tem um gráfico de consumo de água, tá? Em galões por megawatt-hora, tá? Durante todo o ciclo de vida
das diversas fontes. Então, carvão consome muita água, nuclear consome muita água, solar concentrada consome muita água, e aí fotovoltaico e eólica, pouquíssima água. Tá? Eu vou correr aqui porque eu quero ainda só acabar de discutir esse slide, mas eu acabei de fazer download da lista de usuários, gente. Quem tiver que sair pode ficar à vontade, tá? Eu vou discutir só essa última rodada de perguntas e não vou para o próximo bloco, que tem mais um bloco, fica para a próxima aula. Daí, aqui tem um slide, né, um gráfico interessante sobre a quantidade de anos que o sistema fotovoltaico tem que funcionar para pagar todos os recursos naturais e energéticos que consumiu. Então, está aqui, ó, as diversas tecnologias fotovoltaicas, CDTE, silício multi, silício mono, e, enfim, diversas fontes, europeia, não europeia, e por aí vai. Mas, se bem que aqui tem Estados Unidos. Então, ele geralmente tem que funcionar por pelo menos 2 anos e meio para pagar todo o custo de recurso energético e natural que ele usou. Então, é pouco se comparado com o fato que a vida útil de um módulo fotovoltaico é da casa dos 25 a 30 anos. Tá? Bom, então, é mais um mito que é derrubado com esse dado aí. Tá? Voltando lá para as perguntas. A energia fotovoltaica é cara? Discuta alguns cenários de custo-benefício. E aí, gente, isso é o maior mito da energia fotovoltaica, é esse, tá? E aí, na verdade, essa discussão tem que ser feita com muito cuidado, principalmente se você é um engenheiro ou você é um dono de uma empresa que quer vender fotovoltaico, ou se você é simplesmente um entusiasmado, um entusiasta da energia fotovoltaica e quer conversar com seus amigos e colegas familiares sobre isso. A energia fotovoltaica é cara, não tem como colocar em casa. Bom, esse mito, ele existe porque isso era verdade há muitos anos atrás. E recentemente, olha essa curva aqui, ó. Essa curva foi tirada desse artigo do Martin Green, o preço, né, em dólar por watt. Aqui desde 2008, que beirava da casa dos $4 por watt, e nas décadas anteriores era muito mais, tá? Chegando aqui abaixo de 50 centavos por watt, tá? Então, a gente está falando aí de uma redução de custo de mais de 10 vezes, né? Então, assim, recentemente, né, a fotovoltaica passou a compensar. E quando a gente fala de instalações residenciais, ela compensa muito mais. Realmente, a pancada, o investimento inicial que tem que ser feito, geralmente é alto, tá? E a gente vai aprender a fazer essas estimativas ao longo aqui do curso. Porém, já existem empresas, eu conheço até um amigo meu que instalou uma fotovoltaica na residência dele, tem empresas que parcelam o valor, né, a soma total que tem que ser investida em prestações, e o valor da prestação fica mais ou menos parecido com o valor da conta de energia elétrica que você pagava. É claro que instalando fotovoltaico você passa a gastar menos energia elétrica, e aí esse valor que você está economizando paga o sistema, e aí a gente vai aprender a fazer os cálculos de payback, mas esse payback aí, né, o tempo que você tem que usar o sistema fotovoltaico para ele se pagar, ele roda, é claro que depende do tamanho do sistema, mas ele roda entre 2 a 10 anos, dependendo do tamanho do sistema. Ah, professor, mas imagina, 5 anos não é muito tempo? Não. Se o sistema vai viver da ordem de 25, você vai ter que fazer alguma reposição de peça, mas a maioria vai sobreviver por quase 25 anos. Então, o sistema fotovoltaico não é caro desse ponto de vista, tá? Um ponto de vista mais detalhado, que geralmente é o bate-papo que você tem que sentar numa mesa de bar, numa mesa de café, e tem que ter esse papo dessa forma com as pessoas que estão interessadas ou interessadas em saber, pelo menos, em instalar. Tá bom? Para não me avançar muito aqui no horário, a gente terminou aqui a questão 1, né? A questão 2 tem a ver com a legislação e incentivos que os determinados países vêm dando para a energia fotovoltaica. E eu vou aqui pedir permissão aqui para os colegas rapidinho, desculpa ao avançar da hora, mas eu quero mostrar alguns gráficos. E a informação
E aí fica aqui como trabalho de casa, quem se interessar por esse tema, procurar saber dessa resolução normativa 482 da ANEEL e a 687 que atualizou a 482. Então, no Brasil, existem incentivos para a instalação da energia fotovoltaica. Então, essas resoluções são as resoluções que estabelecem as regras para você gerar sua própria energia. Em outros países, e aí é bem importante destacar que no Brasil não é possível ter ganhos financeiros com a energia fotovoltaica gerada, infelizmente. Ou seja, botar dinheiro no bolso vendendo energia. Tá? Mas em outros países isso é possível. E aqui eu trouxe os exemplos da Espanha, que tem um sistema de feed-in tariff, que é a energia paga pela distribuidora para você, quando você injeta mais do que consome. Então, aqui tem as diversas fontes. A solar, por exemplo, fotovoltaica, não está aqui, não sei se é essa termoelétrica, estranho. Eu não tinha me atentado a isso antes, mas, enfim, da ordem de 27 centavos de euro por quilowatt-hora instalado. Tá? Lá no Canadá, a taxa solar que pagam em centavos de dólar canadense está da faixa dos 20 centavos de dólar canadense por quilowatt-hora injetado a mais do que consumido. E na França, você tem diversas categorias, mas se você tiver um sistema completamente integrado, você tem 25 centavos de euro por quilowatt-hora instalado. E aí a Alemanha, que é um dos mais famosos pela energia solar, né? Ela tem aí o sistema de feed-in tariff que vem mudando ao longo do tempo. O feed-in tariff vem diminuindo, já que lá tem muita instalação, então não tem porquê do governo incentivar mais, né? Então está aí mostrando que hoje está da casa dos 30 centavos de dólar por quilowatt-hora injetado na rede. Bom, gente, desculpa a velocidade dessa discussão. Eu realmente não gosto de fazer essas coisas, mas às vezes é necessário. Ficou um bloco de perguntas faltando e a gente vai jogar para a próxima aula. Vai sempre acumular, pelo visto, né? Infelizmente. Mas está aí. Vou mandar um e-mail para vocês essa semana sobre a próxima aula e a aula extra de segunda do dia 14. E, bom, eu vou ficar mais um tempinho aqui na sala, até umas 4h30. Quem quiser conversar comigo pode ficar. Quem não puder e que precisar sair, eu super entendo. Já baixei a lista de participantes quando deu 16 horas. E eu agradeço muito, muito, muito a compreensão de vocês com os problemas que estão acontecendo, e vocês estão sendo super compreensivos com isso. E agradeço a presença e o interesse de vocês sempre. Gente,